Dando continuidade à história do Lee Jong-suk, para você que quer saber quais foram essas escolhas que eu tinha comentado. Inclusive, se você não viu a parte 1, pelo amor de Deus, volta para assistir, porque você vai estar boiando aqui, não vai estar entendendo nada. E aí, depois de assistir a parte 1, você vem aqui para você entender que escolhas foram essas que fizeram a carreira do Lee Jong-suk estourar. A carreira mainstream de Lee Jong-suk após Pinóquio. Como já comentado, o ano de 2014 foi maravilhoso na vida de Lee Jong-suk, porque Pinóquio e Doctor Strange fizeram ele explodir absurdamente na TV. Só que, devido a Pinóquio, que teve lá um romancezinho entre os atores, um novo rumor de namoro surgiu. Dessa vez, dizendo que Lee Jong-suk estava namorando a atriz Park Shin-hye, na qual protagonizaram Pinóquio. Segundo as fofocas, eles diziam que os atores estavam namorando escondidos por pelo menos 4 meses e que criaram sentimentos enquanto gravavam a série. E, obviamente, as agências negaram e confirmaram que eles eram apenas amigos. Já no ano seguinte, Lee Jong-suk resolveu inovar e fazer algo bem diferente do que ele já vinha fazendo. Ele resolveu fazer uma turnê de 9 meses pela Ásia para se encontrar com seus fãs. E na época, um livro de fotos intitulado 2014-2015 Asia Tour Story With foi publicado. Nesse livro havia várias fotos dos encontros de Lee Jong-suk com as fãs em 7 cidades asiáticas. E olha só que triste, você não tá em nenhuma dessas fotos. Perdeu a chance de ter a foto com o seu marido dos sonhos. Mas eu ouvi um boato de que as inscritas do meu canal têm uma chance até grande de conhecer o seu opá dos sonhos. Então assim, se você quiser conhecer o seu marido coreano, a dica eu já dei, hein? Basta você querer seguir ou não. Tá, agora voltando a falar de cinema, pelo que eu vi, ele participou de um dorama chamado Lock Lock Astrology e também fez um comercial para BBQ Chicken. Já em 2016, Lee Jong-suk resolveu escolher um outro drama de comédia romântica e de ficção para alegrar a todos com sua grande volta aos doramas. Dessa vez, Jong-suk protagonizou o drama W, Dois Mundos, da MBC. Lá, ele é um empresário de grande sucesso e um medalhista olímpico que, de uma maneira bem estranha, descobre que, na verdade, ele é um personagem de webtoon de uma outra dimensão, que de vez em quando ele vai para a Terra ou volta lá para o mundo dele. O dorama que contém uma história de ficção científica bem diferente, com várias reviravoltas, além de um romance e de uma química muito bem feita, e com um vilão bem estranho, prendeu bastante a atenção e o carinho dos telespectadores, se tornando um tremendo sucesso na Coreia, conseguindo no episódio final mais de 12% de audiência. E além desse elogio da série por ter um enredo único, W foi transmitido em vários países, como na Indonésia e Filipinas, e também ganhou vários prêmios. E obviamente, o Lee Jong-suk não ficou de fora, ganhando o Grand Prize e também o de melhor ator em minissérie pela MBC Drama Awards. Mesmo o W não sendo um sucesso gigantesco como alguns doramas, o drama colocou Lee Jong-suk e Han Hyo-jo de volta aos holofotes de uma maneira espetacular, fazendo com que os idols fossem comentados nas mídias diversas vezes. E, obviamente, alguns desses comentários na mídia eram exatamente o que vocês estão pensando agora. Sim, boatos de namoro. Obviamente, por causa da boa química que os atores tiveram no dorama, os rumores de que os atores estavam namorando vieram, inclusive dizendo que eles estavam até casados. Eles negaram o possível namoro, mas em algumas entrevistas, cada um ficou elogiando o outro, elogiaram a rodo, Ave Maria, e dizendo que era lindo, que o outro era muito sexy, que era maravilhoso, etc. E assim, obviamente o povo achou bom, achou graça, mas o rumor deu em nada, e é isso aí. Seguindo o ano de 2016, Lee Jong-suk finalmente se formou em artes e ciências cinematográficas pela Universidade de Konkuk. E ele também fez 2 breves participações. Uma delas foi no dorama de esporte chamado A Fada Levantadora do Peso, da MBC. Como eu comentei, ele fez uma breve passagem no dorama. Eu confesso
confesso que eu nem lembrava disso, e lá ele interpreta ele mesmo bem no comecinho do dorama. A outra participação foi uma curta série chamada First Seven Kisses, em que lá ele também interpreta ele mesmo, e assim, não teve muita crítica, não tem muito o que falar desse dorama. Além disso, ele também fez alguns comerciais, e dentre eles, para a marca de bebida taiwanesa Gongcha. Já em 2017, Lee Jong-suk não perdeu muito tempo com as participações irrelevantes em algum dorama ou algum filme, e ele resolveu logo acertar em cheio em mais 2 novos projetos que serviram mais uma vez para aclamar o jovem ator. No meio do ano, Lee Jong-suk protagonizou como vilão no filme de suspense e ação criminal chamado VIP. Nesse filme, Lee Jong-suk interpreta o Kwang Il, o filho de um oficial norte-coreano de alto escalão que é suspeito de sequestrar e assassinar diversas mulheres no mundo. E para impedi-lo, as duas Coreias e a Interpol vão trabalhar juntas. Sobre o filme, ele foca um tanto na violência física, então caso você não goste disso, eu não recomendo ver, e é justamente por causa disso que ele ganhou um prêmio de melhor direção. Além do filme, Jong-suk protagonizou um outro dorama de comédia romântica chamado While You Were Sleeping, da SBS. Nesse drama, Lee Jong-suk interpreta o promotor Jun Jae-chan, que junto da repórter Nan e do policial Woo, um trio que conseguem ver o futuro através dos sonhos, buscam derrubar seus adversários corruptos. Eu diria que While You Were Sleeping é um dorama, sim, perfeito em quase tudo. A química do casal, ela é muito boa, é maravilhosa, a história também é, as investigações, as revelações, toda a trama e o mistério que envolveu a história, eles foram totalmente cativantes, e tudo isso em um roteiro bem fluido e bem limpo que, ao meu ver, não exagerou em quase nada. E não é à toa que esse dorama foi amado pelos coreanos e cada episódio a audiência crescia mais e mais. E foi graças a esse dorama que Lee Jong-suk conseguiu os prêmios de excelência em atuação e de melhor casal junto de Bae Suzy no SBS Drama Awards. E também novas encheções de saco aconteceram, porque mais uma vez rumores de namoro rodearam o ator. E dessa vez os boatos foram muito mais intensos e bem mais fortes. E prestem bem atenção porque vocês vão entender o porquê disso. Indo pra fofoca, o que aconteceu? Na época do dorama While You Were Sleeping, a Suzy, ela namorava o Lee Min-ho, na qual eles começaram o date deles em março de 2015. Só que no dia 16 de novembro de 2017, a agência da Suzy confirmou o término de namoro com o Lee Min-ho. E veja só, adivinha qual foi o dia do último episódio de While You Were Sleeping? Isso mesmo, no dia 16 de novembro de 2017. E aí, por causa do término ser por motivos pessoais, que eles não quiseram abrir a boca, o casal não quis revelar o motivo, o pessoal caiu matando, dizendo que eles terminaram porque a Suzy se apaixonou pelo Lee Jong-suk enquanto gravava lá o dorama, que por causa disso ela terminou com o Lee Min-ho, que o Lee Jong-suk e a Suzy já estavam namorando enquanto gravavam, comentaram um monte de coisa que vocês podem imaginar. Mas isso foi outro rumor que não deu em nada. O que deve ter dado foi muita dor de cabeça, tanto para os artistas quanto para as agências. Mas falando sobre isso, o que na verdade aconteceu foi que a Suzy terminou porque ela disse que cansou do Lee Min-ho e do Lee Jong-suk e que na verdade ela tá meio que de rolo comigo. Ela disse que tá gostando do meu jeito, sabe? Tá até pensando em ver se esse negócio vai pra frente, mas ainda não tá nada oficial porque eu disse que é bom a gente não dar aquela assustada no público. E assim, não liguem lá pra agência dela porque obviamente eles vão negar, né? Mas podem confiar no que eu tô falando. A gente tem até fotinha junto. Além do dorama e do filme, Lee Jong-suk também fez 2 composições musicais para o dorama While You Were Sleeping, de nome Come To Me e Will You Know. Ele também se tornou o embaixador da marca Celeboa. Se eu tiver falado errado, pode me corrigir. E por fim, ele também realizou um grande sonho que era de abrir uma cafeteria de nome 89 Mansion, localizada em Gangnam-gu, Seul, que inclusive, caso vocês forem lá, tem uma chance até razoável de vocês encontrá-lo fazendo café. E aproveitando todo o embalo do que ele fez naquele ano, em março do próximo ano, o Lee Jong-suk deixou a agência na qual ele pertencia, que era a YG Entertainment, e criou a sua própria agência, de nome Amen. Aproveitando a sua nova agência, Lee Jong-suk aceitou protagonizar mais uma curta série de drama histórico chamado Louvor à Morte, da SBS. Nesse dorama, Lee Jong-suk interpreta o Kim Woo-jin, um escritor casado que se relaciona com
com uma mulher que é a primeira cantora coreana soprano. E tudo isso aconteceu durante a ocupação japonesa na Coreia. Esse dorama, ele é bem triste mesmo. Eu vou ser bem direto pra vocês. Ele quase não foca em romance ou até mesmo em momentos de felicidade. A título de curiosidade, esse dorama é baseado em uma história real e eu até já comentei isso em um outro vídeo meu que eu vou deixar aí pra vocês verem depois. E ainda em 2018, Lee Jong-suk fez sua primeira participação internacional em doramas. Dessa vez, ele protagonizou um drama de fantasia chinês de nome Jade Lovers. Lá ele interpreta o Bai Woo-han, que é um homem bem frio e calculista que trabalha indiscriminadamente pro bem e pro mal. Só que por dentro ele é de certa forma um homem até gentil e que está sempre cuidando da sua amada. O dorama foi filmado em Xangai e é categorizado como uma série de romance de fantasia nos anos 30. Devido à popularidade do Jong-suk na China, uma réplica de cera dele foi colocada em exibição em Hong Kong, local onde o ator se apresentou. Além do dorama, Lee Jong-suk também teve novos patrocínios, dentre eles para a empresa de viagens Lot Duty Free e também para uma empresa chamada Skin Food. Já indo para 2019, ele mais uma vez fez um outro dorama de comédia romântica de nome A Romance is a Bonus Book, da TVN. Lá, o seu papel é de um escritor-chefe que se chama Cha Eun-woo, que começa a ajudar e se aproximar mais uma vez da sua amiga de infância e que por causa disso, ele começa a participar do desenvolvimento pessoal e profissional dela. E também ele acaba desenvolvendo certos sentimentos pela moça. Sendo bem honesto com vocês, eu dropei esse dorama, eu achei ele uma porcaria, um saco, nossa, meu Deus do céu. A atriz, ela era muito sem sal, não tinha química nenhuma, a história era bem chata, não tinha futuro nenhum. Aí por causa disso eu cansei. No caso, eu dropei no episódio 9 e comentei com umas amigas minhas lá que o dorama era maravilhoso, que era para elas assistirem. E aí por causa disso eu descobri a história todinha. E assim, eu até achei que eu tava de frescura porque eu achei o dorama uma porcaria, mas aí eu resolvi dar uma pesquisada sobre como que foi o dorama. E aí eu descobri que foi muito ruim a audiência e também não teve nenhuma indicação a prêmios. Então eu pensei, é o dorama que é ruim mesmo. E após esse dorama horroroso chamado Romances a Bonus Book, Lee Jong-suk teve de dar uma pausa em sua carreira por uma questão interna: o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Muitas pessoas ainda não sabem, mas na Coreia do Sul o serviço militar ele é obrigatório para todos os homens entre 18 e 28 anos, tendo de ficar na ativa por pelo menos 18 meses. Sem estender nesse assunto, porque não é a ideia desse vídeo, o serviço militar obrigatório ocorre por uma lei de proteção nacional criada décadas atrás, que obriga os homens a servirem como uma forma de proteção à nação de países inimigos, como o principal, a Coreia do Norte. Mas em alguns casos é possível sim se isentar do serviço militar, caso o cidadão seja um atleta ou um artista. Situação essa que não se adequava à situação de Lee Jong-suk, assim como a de vários outros atores. E então, Lee Jong-suk iniciou o serviço militar obrigatório em 8 de março de 2019 e logo foi considerado inapto para o alistamento militar da ativa, passando a servir apenas como servidor público, em decorrência do acidente automobilístico quando ele tinha 16 anos, que rompeu o ligamento cruzado anterior. E após 22 meses de serviço, Jong-suk foi dispensado em 2 de janeiro de 2021. A carreira de Lee Jong-suk após o serviço militar. Logo após sair do exército, Lee Jong-suk infelizmente não voltou às telas imediatamente, e isso deixou as suas fãs extremamente tristes, porque elas queriam ver logo a carinha dele na televisão. Entretanto, o que aconteceu foi que mal Lee Jong-suk saiu do exército e pela, sei lá, centésima vez ele foi alvo de boatos de namoro. Vocês estão percebendo que a mídia lá adora colocar o povo para namorar, né? O que aconteceu foi que teve um relato de que o ator Lee Jong-suk estava namorando a atriz Kwon Nara, o que fez os internautas enlouquecerem de felicidade. Tudo isso aconteceu por causa de coisas que envolviam a agência dele com a atriz, além de locais em que os dois eram vistos juntos. E assim, mais uma vez as agências negaram o boato, disseram que eles eram só amigos e que aquilo foi invenção de fã e de paparazzi. Só que no próximo ano ele voltou com tudo para fazer novos projetos. Dessa vez ele participou de um filme de terror e ação de nome The Witch 2. No filme o seu papel é o Jung. Ele é o chefe de um instituto de pesquisa secreto que persegue
o paradeiro de uma garota desaparecida que é um tanto demoníaca. Para quem gosta de filme de ação e filme de terror espiritual, eu até recomendo ver, mas caso você não goste, nem perca seu tempo. Não é nem porque o filme é ruim, é porque vai ser cansativo e estranho. Além desse filme, Lee Jong-suk voltou às telas em uma nova série da NBC de nome Big Mouth, de vigarista a vingador. Nesse dorama, Jong-suk interpreta o Park Chan-woo, um advogado de baixo desempenho que fala mais que o Homem da Cobra e acaba ficando preso em um caso de assassinato. E também ele é confundido com um vigarista chamado Big Mouth. E para tentar sobreviver e proteger a sua família dessa bagaceira toda que ele entrou, ele acaba se envolvendo mais ainda em uma enorme conspiração. Esse dorama foi um grande estouro na época. Eu lembro que o pessoal não parava de falar disso nos canais lá de dorama, Ave Maria, uma canseira até. Mas falando em números, Big Mouth surpreendeu o público com essa história bem louca, intensa e bem misteriosa, fazendo com que nos episódios finais atingissem quase 14% de audiência lá na Coreia. Por causa desse filme, Lee Jong-suk ganhou o prêmio Grand Prize e o de melhor casal por causa desse drama. Além desse dorama de grande sucesso, Jong-suk também teve uma participação em outro filme de ação chamado Decibel. Nesse filme, tudo gira em torno de uma bomba que um doido inventou lá de colocar no meio da cidade para ameaçar um caboclo lá. E aí a trama vai ser em cima disso. Acho que vocês já entenderam como é que é o filme. Nesse filme, ele vai interpretar o Jong Tae-seong, que é um tenente especialista e projetista de bombas. Sendo bem sincero, o filme é muito cansativo, chato e não dá nem pra fazer uma análise interessante porque eu dormi. Agora falando de feitos realizados em 2022, no dia 12 de setembro, o Lee Jong-suk organizou um encontro de fãs chamado Ri Jong-suk no Blue Square Mastercard Hall de Seul, além de doar no dia 7 de março 100 milhões de won para ajudar as vítimas do grande incêndio florestal no interior da Coreia. Sobre a sua vida pessoal, ele tem vários hobbies. Ele ama tocar piano, jogar videogame, basquete, desenhar, jogar Baduk, que é um xadrez coreano, e também ama lutar, até porque ele é faixa preta de taekwondo. Além disso, Lee Jong-suk é um cara bem filantrópico, já fez diversas campanhas e projetos direcionados para pessoas cegas, para crianças que sofrem na Ásia e na África, além de frequentemente realizar doações generosas a diversas instituições de caridade. Só que, mesmo ele sendo um cara com esse estilo de vida filantrópico e sendo alguém que gosta de ajudar os outros, ele diz que não vai ajudar você na causa de torná-lo seu marido. Então já desista disso, volte logo para a realidade, tá? Ainda mais que agora no dia 31 de dezembro, a agência dele confirmou que está em relacionamento com a cantora e atriz IU, que começou tem uns 4 meses antes do anúncio oficial. Então assim, o Lee Jong-suk não vai ser o seu marido, infelizmente. Triste, né? E após toda essa carreira gigantesca que Lee Jong-suk vem vivido, fica bem perceptível que o artista é um grande visionário e que sabe muito bem como construir uma carreira, e que possivelmente ele ainda fará vários outros filmes e séries ao longo da sua vida. Após toda essa longa caminhada que vocês viram, Lee Jong-suk consta hoje com quase 25 milhões de seguidores no Instagram, sendo ele um dos atores coreanos com mais seguidores. Com esses números, é fácil ver que ele é um dos artistas coreanos mais populares e amados no mundo. A sua legião de seguidores e apaixonados cresce cada dia mais e mais, e torcendo todos os dias para que ele continue sendo esse rapaz carismático, bonito e talentoso. E muito obrigado por ter visto até aqui. Veja também a biografia de outros atores coreanos que eu já trouxe aqui pro canal. É a biografia mais completa que tem, eu garanto isso. E ajude a trazer mais vídeos como esse aqui através do seu like, da sua inscrição no canal e também com seu comentário. Eu vou ficando por aqui e te aguardo em outro vídeo. Falou!